E aí, pessoal, não sei quantos vocês estão ligadinhos com a gente aqui, avisa para os colegas aí, manda uma mensagem aí, olha, o Rodrigo já começou lá, corre para a live e vou só mostrar, sobre o que eu vou falar depois, o presente que alguém vai ganhar, viu? Tá aqui, depois eu mostro para vocês, vou esperar a galera chegar aí para a gente falar um pouquinho mais sobre esse livro e como é que você faz para ganhar esse presente aqui no @NTPlayOficial. E eu estou feliz também porque também está tendo uma transmissão, alguma coisa aí junto com o Rodrigo Silva Arqueologia lá também, né, que eu fiquei sabendo aí. E eu sei que o pessoal está muito animado, deixa eu só desbloquear aqui Pronto, aqui ó, tá aqui. Aí agora eu vou ver os comentários, já tem gente colocando aqui, vamos lá então, olha. Vânia, boa noite. Vânia Ingrid, boa noite. Vânia, tudo bem? Harlinson 17 também, falou aqui, boa noite também. Corretora Eliana, tudo bem, Eliana? Como vai? Que Deus abençoe você, viu? Rafael Campelo, a Beth Souza, mandando sinal aqui de palmas, eu agradeço muito o carinho de vocês. Viviane Fortunato, boa noite, paz do Senhor, Viviane, que Deus esteja sempre em seu lar, viu? Tiago Crod, também que Deus abençoe, Tiago, muito obrigado. Denise de Almeida Muniz, gente, a gente não dá conta, o pessoal vai mandando assim, mas eu fico feliz por isso, quer dizer que a galera está participando aí atentamente. Canção linda, Janete Gramos falou, realmente, eu sou fã desses dois cantando. Eles cantam muito bonito, muito harmônico e lógico que pelo tempo de TV não dá pra gente ser tão detalhista com tanta coisa, mas essa música tem um impacto muito profundo na minha vida. Eu espero ter passado isso de maneira bem clara para quem está assistindo em casa. Porque sabe, gente, eu vou contar para vocês. A TV tem todo esse negócio da maquiagem, da roupa, da entonação de voz, da plástica, que é a linguagem que eles usam. Aliás, eu não fiz rádio, TV, nem jornalismo, nem publicidade e propaganda, mas você sabe que a melhor maneira de se tornar mecânico é tendo um carro velho que dá problema toda hora, né? Então, assim, por essa situação, eu acabei pegando muita coisa da TV, do rádio, de linguagem que eles usam, também aprendi muita coisa de psicologia desse jeito, tô sendo paciente. Mas o que eu quero dizer com vocês é que, apesar de toda essa plástica da TV, como eu falei, que envolve cenário, vídeos, imagem, tempo cronometrado, que você não pode errar nada, eu não posso estourar um minuto ali, o programa tem que terminar britânico. Apesar de tudo isso, não existe teatro aqui no Novo Tempo. Quando a gente realmente se emociona, quando a gente fala com vocês de Jesus, é de algo que a gente está sentindo mesmo, isso é muito legal, muito legal. Aliás, o meu primeiro emprego na vida, muito antes de ser adventista, foi um emprego numa TV, em Belo Horizonte, na TV Alterosa, ali na Avenida Assis Chateaubriand. Eu trabalhava na produção de um programa chamado Clubinho. Quem for de BH aí, mais ou menos que regularidade comigo, lembra da tia Dulce Maria, o Clubinho? Eu participava lá com o fantoche, às vezes. Tem uma vez que a gente apresentou com o Bozo, o falecido Bozo, que é o que fazia o Bozo na época, faleceu, com a vovó Mafalda, apresentei no Mineirão. E eu sei a diferença, eu sei como é o ambiente de televisão. É um ambiente assim, bem carregado. É legal, é gostoso, mas é bem carregado. A TV Novo Tempo, por ser uma televisão religiosa, ela tem uma outra pegada, você entende? É bem diferente mesmo. Bom, vamos continuar aqui. Boa noite. Aqui quem falou foi a Patrícia Pedrosa Souza. Boa noite, estou acompanhando de Santarém, no Pará. Minha filha de 10 anos, Alicia, também tem acompanhado. Nossa, Patrícia, então olha, um abraço para você e para a Alicia também, viu? Que Deus abençoe vocês aí, tão longe, lá no Pará. Também, quem mais aqui, ó? Edilza Oliveira, feliz sábado, Edilza. Rosileide, grande Rodrigo, parabéns por mais esta pérola de ensinamento. A glória é toda a Deus, eu fico feliz, viu? Mas glória é sempre a Deus. Adriano Bueno, boa noite e feliz sábado. Teresina, Piauí, quem mandou aqui foi Jean Santos. Hoje a programação foi tocante aos nossos corações. Deus continue te usando, pastor. Muito obrigado, viu? Que use a todos nós, Jean. Pessoal, manda alguma pergunta também, que a gente já pode colocar uma pergunta aqui. Já tem uma, pastor. Já tem uma pergunta aqui? João_R Dark. Pastor, como em um ambiente de perfeição, como era o céu, nasceu o sentimento rebelde?
Ou o mal nasce em ambiente perfeito mesmo assim, mas depois na nova terra. Isso não poderá ocorrer novamente? Não Boa entendo. pergunta você fez. Eu não tive tempo de explorar tudo isso ali, mas coloque o seguinte: a partir do momento que Deus cria seres livres, a possibilidade do mal passa a existir. Quando você estuda em filosofia metafísica, você vê que as coisas que existem, os entes, elas existem em ato ou potência. Em linguagem simples, a potência é a possibilidade de algo acontecer, e pode ser que nunca aconteça. O ato é quando ela se torna real. Por exemplo, eu não tenho filhos, eu também não tenho netos, mas eu sou fértil, então os meus filhos e os meus netos existem em potência, mas não em ato. Hoje não adianta eu criar um seguro de vida para o meu filho e meu neto, não adianta também eu criar um plano de saúde para o meu filho e meu neto, eles não existem. Não adianta eu chegar até a polícia e pedir ao cartório lá para fazer um RG para o meu filho e meu neto, eles não existem. Eles existem apenas em potência, existe a possibilidade de eu ter filhos. Agora, o dia que eu tiver filhos mesmo e tiver netos, aí eles deixarão de ser uma potência e se tornarão um ato. O mal existia como potência quando Deus criou seres livres, mas ele não existia em ato. A partir do momento que um ser rebelou e resolveu agir contrário à vontade de Deus, o que era uma possibilidade se tornou um ato. Deus não queria que aquele ato acontecesse, mas Deus às vezes ele tira bênçãos de coisas que ele não desejou, que ele não planejou. Deus é um especialista em reciclagem. Sendo assim, uma vez que o meu filho é apenas uma potência, você não tem como fazer nada contra ele, mas o dia que ele existe, aí sim você pode fazer algo a favor ou contra dele. A partir do momento em que o mal, que não estava nos planos de Deus, deixou de ser uma potência e se tornou um ato, agora Deus pode destruí-lo. Aí, uma vez que Deus o destrói, ele não se levantará por duas vezes no universo, porque agora todo o universo já experimentou o que é o mal e nós não vamos querer mais o mal. Voluntariamente não vamos querer mais e não haverá o mal para nos tentar. Agora, o modo de Deus destruir o mal foi na sua própria carne. Uma pergunta que, se desse tempo, eu gostaria de ter respondido no programa, mas infelizmente não houve. Alguém pode perguntar: Rodrigo, mas por que Deus então, já que Lúcifer ia começar o mal, por que Deus o criou? Por que ele não criou então só os seres que não iriam se voltar contra ele? Por uma questão muito simples. Se assim o fizesse, Deus estaria manipulando os dados. Ele seria como um político que diz que ele ganhou a eleição tendo 100% dos votos, quando na verdade ele não tem 100% dos votos. Os capangas dele foram lá na urna, pegaram todos os votos contrários e queimaram. Então, quando ele vai ao palanque e fala: vejam, meus povos, eu fui eleito com 100% dos votos, esse é um político corrupto, porque havia votos contrários a ele que ele simplesmente anulou. Se Deus só trouxesse à existência aqueles que ele sabia que não iriam contra a vontade dele, Deus também estaria manipulando os dados. Deus seria corrupto como o político da minha ilustração. É lógico que ninguém saberia, somente Deus. Mas Deus não é aquele que duela com o seu caráter. Deus não é aquele que só faz os atos morais e corretos enquanto estão todos olhando. Deus é um ser moral. Tá bem? Vamos lá, já estamos com a nossa... Já quase, daqui um pouquinho a gente vai chamar a Alana, mas tem mais uma pergunta muito interessante, pastor, por favor, do lá. Igor _ Silva. Ele disse assim, ó: se Deus nos escolhe desde do tempo que estávamos na barriga da nossa mãe, então ele escolheu e permitiu Hitler ter nascido? Exatamente, ele escolheu e permitiu Hitler ter nascido. E antes que você pergunte assim, mas e os 6 milhões de judeus que Hitler matou? Eu respondo com outra questão. Quem pagou o maior preço pela morte dos 6 milhões? Não foi Hitler, nem os 6 milhões que morreram. Sabe por quê? Porque eu não sei quantos daqueles vão ressuscitar, só o Senhor sabe, talvez 100%, não sei. Não posso dar nenhum número que será especulativo e completamente não bíblico. Mas o fato é, vamos pegar, por exemplo, uma história, tem muitas histórias, vamos pegar, por exemplo, aquela Anne Frank. Você conhece a história do diário de Anne Frank? Eu estive na casa de Anne Frank lá na Holanda. Anne Frank foi morta pelos nazistas. Agora, quando Anne Frank ressuscitar na manhã da ressurreição, ela não vai ter nenhuma marca do que ela sofreu durante a sua estada aqui nesse mundo.
Se os nazistas a torturaram antes de matar na câmara de gás, nenhuma tortura vai estar no corpo dela, ela vai ressuscitar num corpo incorruptível, glorioso. Nenhuma cicatriz, nenhuma mancha, nenhuma marca, nenhuma ferida, nada do que ela sofreu continuará com ela. Ou seja, o sofrimento de Anne Frank, por mais doloroso que tenha sido, será passageiro, ele tem data de validade. Agora, as marcas da crucifixão de Cristo, as marcas dos chicotes nas costas de Jesus, as marcas dos cravos, a cicatriz da lança romana continuarão no corpo glorificado de Cristo para todo o sempre. Então, quando perguntam, como você perguntou, e é inteligente a pergunta, Deus permitiu e escolheu que Hitler nascesse, sim. E o Espírito Santo lutou com Hitler a vida toda para que Hitler não escolhesse o caminho do mal. O Espírito Santo não lutou com o coração de Hitler menos do que ele luta com o seu coração nessa noite. A decisão que Hitler tomou não é uma decisão que permite que no dia do juízo ele diga: poxa, eu não sabia, eu não tive culpa. Ele tem. Hitler teve toda a oportunidade de salvação que qualquer outro ser humano em sã consciência tem. E ele deliberadamente escolheu o mal. E porque Deus o deixou vir a si mesmo, trazendo tanto mal pelo mundo, repito a minha analogia. Quem pagou o maior preço pelo pecado no universo foi Deus. Dessa guerra cósmica do bem contra o mal, Deus saiu eternamente sequelado. Isso é muito sério. Vamos lá então? Podemos falar do livro agora? Quantas pessoas estão com a gente aqui? Você sabe olhar aí? 1460. 1400, nós estamos com mais do que ontem, gostei, estávamos tendo uma média de 900 e pouco, né? Então, em homenagem aos 1400 e blá que estão com a gente aí, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui. Eu conheço o autor dele, viu? Eu faço a barba do autor dele todos os dias. Isso aqui me lembra uma história. Tem um famoso teólogo, se tiver gente assistindo aí que estudou teologia, vai saber o nome dele, Karl Barth. O gigante suíço. Karl Barth foi o pai da neortodoxia teológica. E Karl Barth, um dia, ninguém conhecia tanto ele assim, por causa das fotos e tudo mais, né? E um dia ele foi ele foi a uma universidade dar aula, e uma mulher chegou para ele e falou assim: nossa, o senhor é da universidade e tal? Ele falou: sou. Ela falou assim: nossa, eu admiro tantos livros de um teólogo de ler. Ele falou: qual o nome? Ela falou: Karl Barth. Aquele homem é um gênio, ele escreve tão bem, eu admiro os livros dele. Aí o Barth falou: você admira Karl Barth? Assim, o senhor conhece? Ele falou: claro, eu faço a barba dele todos os dias. Ela: que bom. E ela saiu e falou para todo mundo que ela conheceu o barbeiro de Karl Barth, né? Então, eu faço a barba do autor desse livro todos os dias, viu? A Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Como eu estou sem referência de vídeo aqui, o Gleick está bem, né, Gleick? Esse livro aqui, que é um livro de capa dura, foi publicado pela editora Pai, ele traz uma pesquisa que eu fiz sobre a vida de Jesus. É um livro todo ilustrado, como você pode ver. Ele tem mapas, ele tem cronograma, ele tem ilustrações. Estão vendo aqui, olha? É um livro todo ilustrado. E ele traz também, eu vou achar aqui para você, o recurso que traz manuscritos antigos do Mar Morto, manuscritos do Novo Testamento, da Septuaginta. Isso aqui, por exemplo, Evangelhos Apócrifos. Isso aqui é o Evangelho Apócrifo de Tomé. E tem alguns lugares do livro aqui, deixa-me passar aqui, eu devia ter deixado isso marcado. Aqui, por exemplo, tem o QR Code. Estão vendo aqui? Então, nesse capítulo aqui, por exemplo, eu estou falando sobre o templo na época de Jesus e quando Jesus foi apresentado diante do templo. Se você colocar o celular aqui no QR Code, você vai ver um vídeo que eu gravei na escadaria do templo da época de Jesus, as escadarias originais que sobraram da época de Jesus, justamente as escadarias por onde Maria e José subiram levando o menino Jesus, quando encontraram com Simeão e Ana. Segundo o Evangelho de Lucas, nós temos essa narrativa. Então você abre aqui e tem um vídeo onde eu estou no local que eu menciono no livro. E assim o livro vai por toda a parte descrevendo a ressurreição de Jesus, a crucifixão dele, e no final tem um dicionário sobre a vida de Jesus. E esse aqui será de alguém de vocês, tá bom? É o seguinte, você depois entra lá no Instagram do Rodrigo Silva Arqueologia, que a Laura colocou lá pra gente um flyer. É flyer que chama mesmo? Um post. Um post, né? Colocou um post
E nesse post lá você tem como é que você pode ganhar esse livro. Tem uma série de regrinhas lá. Você tem, eu não sei de cor todos, mas parece que você tem que curtir a foto, não pode usar perfil falso, uma série de coisas assim. E amanhã à noite, no dia 30, amanhã é dia 30? Amanhã, dia 30, às 23 horas, esse livro será dado para um de vocês que correr lá e seguir as regras que a Laura colocou lá, tá bom? Então você vai no Rodrigo Silva Arqueologia, lá no Instagram, Rodrigo Silva Arqueologia, e segue lá. Eu não sei de cor quais são, eu lembro que tem que curtir uma foto, tá aqui fácil. Então está aqui fácil, olha, dia 30, às 23 horas, você pode ganhar o livro de Rodrigo Silva. Amigos, não poderíamos deixar de presentear pelo menos alguns de vocês por aqui durante a semana especial, né? Aí vai, vamos. Aqui eles estão falando que são 2 exemplares. Bom, na verdade era um só, eu vou ter que arrumar um segundo. O outro foi para a rádio. Oi? O outro foi para a rádio. O outro foi para a rádio, né? Então tá certo, é porque o outro exemplar foi para a rádio. Então será um exemplar, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. No próximo sábado, dia 30 do 5 às 23 horas, durante a live no perfil do @NTPlayOficial. Para participar, siga as regras. Então vamos lá. Em primeiro lugar, seguir o Insta @NTPlayOficial. Marcou? Segundo, marcar 3 amigos no comentário da foto oficial. Não vale perfis falsos, perfis de famosos e perfis de comerciais. Não esqueça de deixar o seu perfil aberto durante o dia aqui da entrega do presente, tá bom? Porque a gente vai usar um programinha aqui. Por que está colocando na minha página e não na página aqui do @NTPlayOficial? É porque a minha página lá, a Laura consegue controlar direitinho, tem um mecanismo ali, estou certo aqui na explicação, Gleice? Sim. E ela vai pegar e pensar lá num programinha que ela sabe rodar lá para retirar o seu nome. Vivo e depois vai ser ao vivo e a cores. E na hora que eu vou assassinar, porque a minha letra é horrível, gente. Nossa, mãe, é um atentado ao pudor a minha letra, sabe? Até um mau testemunho para o evangelho, tão feia que é. A minha letra é tão feia que até digitando no WhatsApp fica difícil das pessoas às vezes lerem, viu? Mas eu vou, assim, com carinho aqui, escrever para fulano, com carinho, Rodrigo Silva, tá bom? E quem sabe pode ser você aqui o ganhador. Então entra lá no Rodrigo Silva Arqueologia. Se você não conseguiu anotar isso aqui, aí você vem aqui no @NTPlayOficial, você vai marcar vai seguir o Instagram, vai marcar a foto, marcar 3 amigos lá, deixar o seu Instagram aberto aí e você pode ganhar essa belezinha. Pode chamar a Tá Lana, bom? tá bom? A Lana já tá no ar, então Convidei ela bom. aqui. Esperar um pouquinho. 1, 2, 3 e... Não. Alana, boa noite. Gente, ligadinha aí, já está comigo. Aqui tem o tal do delay, da internet que falha. Tem essas internet, mas tem que cuidar. É verdade. Por isso que Jesus imediatamente largaram as redes e foram atrás dele, né? Tem alguns amigos aí em Floripa, a Miriam, o Natanael, são pessoas muito queridas, Miriam Martini, são pessoas muito bacanas que tem aquela Comico, eles têm aquela fábrica de ar-condicionado. Isso mesmo, viu? E fala pra gente um pouquinho aqui eu sei que você é uma influencer também aí, do Instagram. Fala um pouquinho da sua página, te seguem, o que você gosta de postar mais? Então, primeiramente, quero cumprimentar todos os seguidores que estão aqui, que vieram alguns. Estou muito feliz por isso, também estou muito feliz por participar aqui da live. E, bom, para quem não conhece, eu tenho o canal Cristão Declarado lá no YouTube, que pela graça de Deus tem crescido a cada dia, tem alcançado muitos corações. E o canal começou por uma necessidade que eu tinha de me sentir mais perto de Deus e também uma necessidade que eu tinha de vencer a timidez.
que eu era extremamente tímida e o meu sonho era me tornar missionária, mas eu não sabia como. Então aí Deus transformou completamente a minha vida e me colocou esse chamado de pregar pelas redes sociais. Eu comecei pelo YouTube, aí depois no Instagram do Cristão Declarado, e aí eu uso as redes sociais para o avanço do Evangelho, e é minha paixão. Eu fiz aquele trocadilho no início, eles deixando as redes o seguiram, mas eles também têm que pegar a rede para tornar... Ah, mas com certeza. E há quanto tempo você começou no YouTube, agora no Instagram? Já tem um ano, dois? Quanto tempo? Eu comecei no finalzinho de 2015. Então Nossa, já então faz aí quase 5 anos já. Faz bastante tempo. Que legal, viu? Sabe, eu fico feliz porque vocês, eu estou falando somente de você, Alan, e vários outros que eu poderia citar aqui, vocês são um argumento que a gente precisa para saber que Deus ainda tem os seus representantes aqui na Terra. Porque tem os pessimistas que o olho só vem a remela. E realmente tem muitos jovens que infelizmente não querem compromisso com Deus, com a igreja, com o cristianismo, mesmo nascidos na igreja. E muita gente, às vezes, por causa de um grupo, corta toda a árvore e fala, essa juventude está perdida, essa juventude. Eu acho isso muito temerário e muito irresponsável de ser. E eu louvo a Deus porque a gente vê que eu quero que Jesus volte na minha geração, mas eu tenho que ter a possibilidade dele não voltar na minha geração. Eu tenho que ter essa sobriedade teológica de saber que tem muito pastor velhinho lá no condomínio onde eu moro, que quando ele tinha a minha idade, ele também pensava que Jesus ia voltar nos dias dele. Ele já está com 80 anos, Jesus não voltou. Eu jamais esperava nem terminar a teologia. O ano 2000 tão bombástico, nós já estamos em 2021 e Cristo não voltou. Eu quero que ele volte na minha geração, se possível, esse ano. Porém, se na soberania divina ele resolver que demore ainda um pouco mais, eu sei que eu tenho pessoas para passar a tocha do Evangelho delas, viu? Que Deus abençoe muito o seu trabalho aí. Amém. Então... E sobre essa questão da volta de Jesus, eu tenho digamos, um pensamento sobre isso, que independente se a pessoa viveu em 1800, 1700, acreditando na volta de Cristo, Jesus voltou para a pessoa, no caso, durante a vida dela. Ela viveu 80 anos, morreu, Jesus voltou para ela. A chance de salvação se findou ali. Então, pessoas que viveram há tanto tempo atrás, fecharam os olhos e quando abrirem novamente, pode ser que vão ver Jesus voltando. Então, independente de quando ele voltar, o nosso chamado é para hoje, a urgência é para hoje, porque muitas pessoas podem perder sua vida passando pela nossa vida, sabe? E a gente tem que ter essa responsabilidade de falar do amor de Jesus, porque a gente não sabe quando pode ser o último dia de alguém que vai passar por nós, né? Exatamente, você está certíssima. E outra, eu tenho que, mais do que simplesmente crer na volta de Jesus, eu tenho que amar a volta de Jesus. Isso. Acho que fala, né? Aqueles que amam a sua vinda. Eu acho tão bonita essa expressão. Eu tenho que isso, porque tem alguns jovens, e eu vejo isso também na igreja adventista, isso aqui, eu sei que há muitos não estão ligados com a gente, mas eu faço uma autocrítica aqui de público. Alguns adventistas têm uma fé excessivamente escatológica. Ele fica assim, gente, Jesus está para voltar, o decreto está para sair, o anticristo já está para atuar, você está vendo? Ele só vive de escatologia, E aí, quando não acontece nada, ele volta à mornidão de sempre. Eu não acho que eu tenho que estar mais preparado, eu não acho que Martinho Lutero, que viveu no século XVI, deveria estar menos preparado para a volta de Jesus do que eu, que vivo no século XXI. Eu acho que Lutero deveria amar a volta de Jesus e estar tão ansioso e preparado por ela como eu tenho que estar agora, como qualquer pessoa que está há 1000 anos no passado. Alana, vamos agora participar um pouquinho com o pessoal. Não sei se chegou para você perguntas aí. Você conduz aí agora. Então, por enquanto não estou encontrando perguntas aqui, não. Mas pode colocar os comentários aí, se você quiser pensar algum que você acha interessante. Então, se ela tem uma. Ou você mesma. O Gleick está lembrando uma coisa boa aqui, né? De repente, ontem com a Emanuela, ela mesma colocou uma pergunta dela. De repente, você tem alguma pergunta sua também. Então, na verdade, não é uma pergunta, é uma confirmação, assim, porque o tema de hoje, que foi o porquê existe o sofrimento, era uma das maiores questões que eu tinha, que na verdade
na verdade, eu acredito que todos os cristãos têm essa dúvida em si. Por que que acontece o sofrimento? Por que que Deus permite? A gente pensa, nossa, mas eu prego o evangelho, eu sou cristão, eu amo Jesus, eu sou uma pessoa que busca ser diferente. Por que que eu ainda sofro, sendo que tem pessoas que fazem tudo errado, sabe? Não dão bola para as coisas de Deus, e aí elas parecem que são tão tranquilas e não tem sofrimento na vida delas. A gente tem esses questionamentos, até Davi questionou, né? Tem um salmo que ele fala sobre isso, por que que isso acontece? E isso era uma questão, um questionamento que eu também tinha. Então, assistir hoje o programa foi, assim, realmente Deus novamente confirmando para mim que o sofrimento é passageiro, ele é momentâneo, e algo que me alimenta muito espiritualmente é lembrar de Paulo. Porque aqui em 2 Coríntios, eu até abri aqui a Bíblia para compartilhar com vocês. 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 17, eu acho isso incrível. Paulo diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E eu penso, como assim? Leve e momentânea tribulação, se esse homem passou por tantas coisas. A gente passa aqui um pouquinho para frente, vai no capítulo 11, Paulo dá uma lista gigante de coisas que ele passou. É naufrágio, é prisões, é açoites, é um monte de coisa. E ele diz, não, a nossa leve e momentânea tribulação. Porque ele olhava para o céu, para a salvação, para Nova Jerusalém como algo muito maior do que o leve e momentâneo sofrimento que ele poderia passar aqui. Porque a nossa carne pode sofrer aqui nesse momento, porque nós estamos propensos ao pecado e estamos aqui infiltrados nesse mundo difícil de dor e sofrimento. Tanto é que Jesus sofreu mais que todos nós juntos. Porque não era o plano dele que nós sofrêssemos. Então, nossa, a questão assim de Paulo, como ele fala a questão de sofrimento, me alimenta muito. E me consola quando a gente sofre. Você está certíssimo. Eu até acrescentaria uma coisa. Qualquer sofrimento, por mais terrível que seja nesse mundo, eu citei o cara, a menininha morta lá, ou a pessoa que é estuprada, violentada, qualquer sofrimento, ele não vai durar para sempre. O caso de Paulo, ele falou, né, uma leve momentânea. Agora, as marcas da crucifixão vão ficar com Cristo para sempre. Ele vai ficar com Cristo, vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano. Sim. Ou seja, o corpo físico de Jesus é um corpo de humilhação com marcas perpétuas, ou seja, qualquer cicatriz que Paulo recebeu das 40 açoites que ele recebeu, menos um, qualquer marca do murro que ele recebeu, ou quem sabe até o corte no pescoço quando ele foi deitado, nada disto pertencerá ao corpo de Paulo na ressurreição. Porém, as chagas da crucifixão de Cristo permanecerão com ele para todo o sempre. Então, quando perguntam por que Deus permitiu o mal no universo, eu pergunto, quem pagou o maior preço? O grande conflito deixou Deus sequelado. Isso mesmo. E aqui então. tem uma menina, a Kennedy, não sei se é o esposo ou ela, perguntou assim, ontem foi citado um texto em Lucas que fala sobre sinais no céu. E quais seriam esses sinais? Na verdade, Lucas fala assim, haverá sinais no céu, né? Você comparando Lucas com Mateus capítulo 24, fala assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Esses sinais não fazem parte da volta de Jesus, mas antecipam a volta de Jesus. No Evangelho de Mateus esclarece um pouquinho mais. Logo após a tribulação daqueles dias, referindo-se à perseguição que havia contra a Bíblia e o Evangelho, especialmente na Idade Média e parte da Idade Moderna, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja que esses eventos da natureza não são a vinda de Jesus, mas antecedem a vinda de Jesus. E é interessante que logo após o fechamento da Idade Média, início da Idade Moderna, quando o Evangelho começou a ser pregado no mundo a partir do século XVIII, você teve, curiosamente, esses eventos acontecendo na história. Você teve, em maio de 1780, um escurecimento do Sol, que não foi um eclipse
o sol tornou-se negro realmente, como a Bíblia descreve, escuro, na região da Nova Inglaterra. Isso foi um fenômeno astronômico visível, e as galinhas foram cedo para o puleiro, aquela coisa toda, 10 horas da manhã. Algumas pessoas colocavam uma folha de papel em branco diante dos olhos, não conseguiam ver, tudo ficou escuro. E até as 3 horas da tarde. Depois, naquela noite, a lua ficou vermelha, teve uma lua de sangue, como eles falam. E pouco tempo depois daquilo, em 1833, eu falei 1780, né? Em 1833, você teve uma chuva de meteoros que novamente iluminou os céus da Nova Inglaterra. E foi justamente nessa época que várias coisas estavam acontecendo no mundo para produzir um reavivamento de estudo da Bíblia, estudo das profecias de Daniel e pregação do Evangelho, como a criação das sociedades bíblicas que havia em todo mundo, etc, etc. Muitos eventos estavam concorrendo com isso aí. Então era um prenúncio da volta de Jesus. Amém. Isso aí. Aqui, o Éder pediu. A Lana pede para o Dr. Rodrigo Silva dar uma boa noite para os jovens do pequeno grupo Iluminados pela Palavra. Ele falou de onde é o grupo dele, não? Não, só disse que é o PG Iluminados pela Palavra. Então tá bom. Olha, que Deus abençoe muito esse grupo, pequeno grupo PG Iluminados pela Palavra. Que vocês possam ser realmente iluminados pela Palavra de Deus. Né? Quem conhece a época bíblica que não tinha energia elétrica, realmente uma lamparina. Eu tive a oportunidade, Alana, de escavar em Israel algumas vezes, e eu tive a chance de encontrar lamparinas. E o que mais me chamou nas lamparinas que encontrava, muitas delas quebradas, evidentemente. É difícil achar uma lamparina inteira. É que você vê, primeira emoção de você estar pegando aquele objeto, sabendo que você é a primeira pessoa que está tocando naquilo, depois de 2000 anos que ficou embaixo da terra. Segunda emoção é aquela imaginação, talvez até infantil, mas gostosa, um pouco romântica, de ficar pensando assim, puxa vida, uma lamparina de 2000 anos escavada aqui em Israel. Será que a pessoa que usou essa lamparina conheceu alguém que conheceu pessoalmente Jesus? A pessoa que usou essa lamparina estava aqui na época em que o evangelho acontecia, na época em que Jesus andou sobre as águas, né? E a terceira emoção é quando você vê na pontinha a marca do queimado, né, da lâmpada, da chama ali. Aí você fica pensando assim, puxa, qual foi a última vez que essa lamparina foi acesa para iluminar a casa, alguma coisa assim? E apesar de milênios, ela continua mostrando a marca daquilo para o qual ela foi projetada, para iluminar. E esse é o desejo, que esse grupo seja iluminado. Palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Pastor, tem uma menina fazendo uma pergunta bem interessante que eu acho bem viável fazer, que eu acredito que seja dúvida de algumas pessoas também. A Daniela Araújo, ela disse assim, sobre o arrebatamento. O arrebatamento acontecerá antes do anticristo ou depois que o anticristo for apresentado? Daniela, eu acredito particularmente que não haverá um arrebatamento secreto. Você sabe que, eu sei que tem muitos irmãos evangélicos queridos que acreditam no arrebatamento secreto. Hoje é uma doutrina dominante, por exemplo, nas Assembleias de Deus, em algumas igrejas neopentecostais. Mas você sabe que nem todo o corpo de Cristo, quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando das igrejas, né? Nem todo o corpo de Cristo acredita no arrebatamento secreto. Na verdade, a doutrina do arrebatamento secreto, com toda essa cronologia do Deixados para Trás, do livro do Tim LaHaye, ela começou a partir do final do século XVIII para cá, tá certo? Quando você tem a Bíblia de Scofield, você tem Darby, depois você tem o próprio Hal Lindsey e outros mais. Mas se você for um pouquinho atrás na história do cristianismo, nem Calvino, nem Lutero, nem Zwinglio, nem John Hus, nem os valdenses, nem os albingenses, nem os primeiros pais da igreja, nenhum deles acreditava em arrebatamento secreto. Essa doutrina simplesmente não existe na história do cristianismo. Repito, se ela foi ensinada pelos apóstolos, ela ficou durante 2000 anos esquecida, morta, para só ser revivada agora, recentemente. Pregadores como Billy Graham, por exemplo, acreditavam que não haverá arrebatamento secreto, que o que haverá é Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória, como diz a Bíblia, e todo olho verá, né? E a partir disso,
nós acreditamos que o anticristo, toda a ação dele antecede a vinda de Cristo. Por que eu deduzo isso? Porque Paulo fala o seguinte em Tessalonicenses: a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro seja revelado o iníquo, o filho da perdição, que será morto pelo resplendor da vinda de Jesus. Então, Paulo deixa bem claro, Pedro também menciona alguma coisa nesse sentido, que o anticristo, primeiro, ele é revelado, ele atua, e Paulo fala a atuação dele. Ele se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele será contra todo objeto de culto. E logo depois virá a destruição dele, ocasionada pela volta de Jesus visível no céu. Então, com isso, eu posso estar dizendo que a volta de Jesus é posterior ao surgimento do anticristo na Terra. Amém, isso aí. Eu acho, o Cleiton já me mostrou o tempo aqui. Eu acho que dá tempo pelo menos mais uma última perguntinha aí, viu? Se houver. E enquanto você vai pincelando uma perguntinha, eu queria só mais uma vez reforçar aqui tudo. O guia de estudos, evidências, tá bom? Revista aí. Tem 14 estudos aqui. Você pode entrar lá no biblia.com. .br ou novotempo.com/estudo, tá Você aqui pode fixado. ir no biblia.com.br ou no novotempo.com/estudo. Isso, tá e aí fixado você aqui. vai se inscrever lá, eles vão pedir para você colocar o seu CPF, você coloca o seu CPF, você entra ali, você se matricula na escola bíblica, fica tranquilo, ninguém vai pedir para você colocar o seu cartão de crédito, nem o mês de graça para depois de conta para você. Aqui é 0800, é de graça. E depois que você se matricular ali, você vai optar ou por ter o estudo de maneira online, onde eu dou a aula, batendo um papo com você, como estou fazendo aqui, ou você pode baixar imediatamente o PDF das primeiras lições, ou você pode simplesmente colocar o seu endereço postal e daqui a algum tempo, não sei quando, o correio entregará para você. Eu estou na dúvida do não sei quando, porque nós estamos com um problema de coronavírus, eu não sei como é que o correio está com a entrega das postagens e nós também dependemos da editora, da Casa Publicadora Brasileira, que possa ligar o seu maquinário e imprimir o material. Você sabe que muitas empresas estão com alguns setores fechados ou o pessoal reduzido, tá bem? Mas você poderá ter essas 3 formas de adquirir o estudo. Então, temos mais uma pergunta aí, Alana? Então, tem uma pergunta interessante aqui, do Juliano Casagrande. Ele mandou assim, ó. O que mais surpreendeu o senhor na arqueologia que apontou para a veracidade da Bíblia? Essa é uma pergunta que até eu queria fazer. Na verdade, é como pedir para um pai assim, qual dos 12 filhos você acha o mais bonito, né? Eu ouvi várias coisas, por exemplo, assim, nossa, é difícil realmente pensar, porque tem tantas evidências. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro quando eu pude traduzir um tijolo de uma inscrição cuneiforme que veio para minha mão, que estava escrito em neo-acadiano, e eu traduzi esse tijolo e descobri ali o nome de Nabucodonosor. Estava uma inscrição babilônica. USP, que ele é correta a datação. A tradução que eu fiz também foi verificada e autorizada por outros especialistas em língua acadiana, neo-acadiana, e foi muito emocionante. Eu consegui traduzir um tijolo de 2.600 anos com uma inscrição que ninguém sabia o que estava lá e encontrar o nome de um personagem mencionado na Bíblia Sagrada. É lógico que esse aqui é um exemplo que eu estou dando para responder a pergunta do Juliano, mas há outros achados, há outras experiências interessantes. Que legal! Nossa, que experiência! É um sonho, assim. Eu queria muito poder ter uma cabeça, assim, que gravasse tantas informações para o senhor. Assim não, viu? Até teve algumas pessoas que comentaram assim, ai, como eu queria ter uma cabeça boa para gravar tantas coisas assim. Nossa, eu engano bem, viu? Mas eu fico muito feliz. É presente de Deus e o que eu posso fazer é compartilhar isso aí com as pessoas para trazer esperança para elas. Graças a Deus, estamos atingindo. O Gleick está me fazendo toda hora assim. Eu acho que a gente vai ter que já encerrar o nosso bate-papo. Mas olha, que Deus abençoe muito sua vida, Alana. Você é uma menina muito inteligente. Pastor, amém. E eu fico feliz por ter jovens como você,
como a Emanuele, como vários outros que nós tivemos aqui, vários influencers aí também, né? O Vitor, são vários assim que têm a sua página e estão procurando ali de alguma maneira louvar a Deus e prestar um serviço a Deus. Uns cantando, outros pregando, outros estudando, outros se tornando influencers, como vocês aí. Que Deus abençoe você. E eu fiquei muito feliz nesse bate-papo aqui, viu? Também, muito obrigada. Amei demais participar aqui com vocês. E eu tava até preocupada, pensei, ai, será que eu vou conseguir? Porque eu tenho a bebezinha agora, a Hannah, de 2 meses. E aí eu fiquei orando, ai, Senhor, acalma ela. E aí ela dormiu. Que bom, viu? E aí deu certo. Deus abençoe ela. Como é o nome dela? É Da Hannah. bebê? Hannah. Hannah. Hannah é hebraico. Nome hebraico. Até a pronúncia é bem hebraica. Ana em português, Hannah mesmo, começado em hebraico. Que Deus abençoe muito o seu lar, seu esposo, sua bebê, viu? Amém. E que você possa alcançar muitas pessoas através das redes sociais. Glória a Deus, amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe muito vocês também. Vocês que acompanharam a live também. Que Deus abençoe e acompanhem, porque amanhã tem mais, né? Em Amanhã nome o de programa Jesus. promete também. Vitor BJ, gente boa também, viu? Olha, só gente boa, estou sendo premiado aqui pela Novo Tempo. Alana, então, abençoe você. Todo mundo está ligadinho com a gente também. Eu vou ter que deixar aqui o meu boa noite. Mas você quer despedir primeiro, Alana? Depois você despedir, eu despeço da galera. Pode ser. Boa noite a todos. Deus os abençoe demais. Agradeço muito, porque tem muitos amigos meus acompanhando aqui. Muitos queridos que acompanham também lá no Cristão Declarado. Que o Senhor esteja sempre na direção da vida de vocês. Oi? Né? E o pessoal para te seguir, né? Pois é, e você que ainda não conhece o canal, bem lembrado, pastor. Você que não conhece o canal Cristão Declarado, te convido a conhecer lá no YouTube, coloca Cristão Declarado, tem conteúdos para todo mundo, mas principalmente para o público jovem, falando sobre todas as coisas. Eu falo sobre namoro, sobre pureza, sobre a vida cristã, santificação, enfim, todos os assuntos que você imagina. Então, a gente se encontra lá. E que Deus abençoe muito a todos e tenha uma boa noite. Muito obrigado. E eu também aqui despeço de vocês. Daqui a pouco eu já viro abóbora, né? Mas que Deus abençoe todos. Que os anjos de Deus possam velar pelo sonho de cada um de vocês. E quem sabe, para vocês, o privilégio de, nessa noite, sonhar com o céu. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Muito obrigado. Pastor, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.